dissesse que talvez o melhor filme de vampiros das últimas décadas não seja americano nem europeu, mas sul-coreano? Sim, isso mesmo, sul-coreano. Hoje eu quero falar de Thirst, ou Sede, um filme de terror sobrenatural dirigido por Park Chan-wook, cineasta já consagrado por obras como Old Boy e A Criada. Mas é importante deixar claro desde o início, apesar de envolver vampiros, Thirst não se organiza como um filme de gênero convencional. O vampirismo aqui é menos um fim em si mesmo e mais um meio para investigar algo muito mais incômodo. Antes de seguir, peço rapidamente que você curta, comente e compartilhe este podcast. Isso ajuda bastante a manter esse tipo de conteúdo circulando. Bem, vamos lá. O filme Thirst acompanha Sang-hyun, interpretado por Song Kang-ho, um padre católico profundamente devoto, movido por uma fé sincera e por uma noção quase radical de sacrifício. Em um gesto que mistura altruísmo e desejo de redenção, ele se voluntaria para um experimento médico que busca a cura de um vírus mortal chamado Emmanuel. O experimento fracassa. Sang-hyun morre, mas de forma inesperada é ressuscitado após uma transfusão de sangue acidental que o transforma em vampiro. A partir desse ponto, ele passa a viver sobre uma sede constante e incontrolável. Tentando preservar algum resquício de sua moral religiosa, Sang-hyun se recusa a matar diretamente. Alimenta-se de bolsas de sangue ou de pacientes em coma, como se ainda fosse possível estabelecer uma hierarquia ética dentro do horror. Ainda assim, sua fé e seus princípios são colocados sob tensão permanente, porque o corpo passa a exigir aquilo que a religião sempre lhe ensinou a negar. Esse conflito se intensifica quando Sang-hyun se envolve com Tae-ju, vivida por Kim Ok-bin, a esposa infeliz de um amigo de infância. Tae-ju é uma personagem marcada por frustração, ressentimento e desejo reprimido. A relação entre os dois rapidamente se transforma em uma espiral de desejo, culpa, assassinato e degradação moral. O que começa como uma fuga íntima se converte em um processo de corrosão ética irreversível. Para compreender melhor o que Park Chan-wook está fazendo aqui, é fundamental olhar para a principal inspiração do filme. Thirst é livremente baseado no romance francês do século XIX, Thérèse Raquin, de Émile Zola, transportando sua história de traição e crime para a Coreia do Sul contemporânea, agora filtrada por uma lente sobrenatural. Na obra original, acompanhamos Thérèse, criada pela tia Madame Raquin e forçada desde jovem a se casar com o primo Camille, um homem frágil, doente e emocionalmente inerte. O casamento sem afeto condena Thérèse a uma existência sufocante, marcada pela monotonia e pela repressão dos desejos. Essa rotina é rompida com a chegada de Laurent, amigo de infância de Camille, um homem vigoroso, dominado por apetites intensos. O acaso entre Thérèse e Laurent surge como uma promessa de liberdade, mas logo revela seu caráter destrutivo. Consumidos pelo desejo e enxergando Camille como o único obstáculo à união dos dois, eles planejam e executam seu assassinato. No entanto, o crime não traz libertação. Em vez disso, o casal passa a ser atormentado pelo remorso, por alucinações e pela presença obsessiva do corpo em decomposição de Camille. A paixão se converte em ódio mútuo, conduzindo a um desfecho trágico e inevitável. Park Chan-wook se apropria desse material não para simplesmente adaptar uma história de crime, mas para investigar o colapso ético de seus personagens. O próprio diretor já afirmou que não partiu da ideia de fazer um filme de vampiros. Seu interesse inicial era retratar a queda moral de um padre católico. O vampirismo surge como um dispositivo narrativo capaz de tornar esse processo visível de forma mais radical e concreta. Tradicionalmente, o vampirismo funciona como metáfora do desejo carnal e incontrolável, e em Thirst isso se manifesta de maneira particularmente intensa. O filme é profundamente sexual.
Park enfatiza detalhes sensoriais pouco usuais, como o toque dos pés, o som da respiração ofegante e a proximidade extrema dos corpos, criando uma atmosfera de intimidade quase sufocante. Em certos momentos, essa força sexual pode ser interpretada como algo libertador, um retorno acrítico às instâncias mais primitivas da psique, onde residem impulsos elementares. Nesse sentido, o vampiro representa a sombra, aquilo que a civilização nos obriga a esconder. A fome de Sang-Hyun não é apenas por sangue, mas por tudo aquilo que sua vida religiosa lhe negou: agressividade, luxúria, violência. Ao mesmo tempo, o filme deixa claro o caráter destrutivo e incontrolável desses impulsos. O vampirismo não aparece como uma celebração hedonista. Pelo contrário, sua violência impede qualquer romantização simplista. É dionisíaco no sentido mais rigoroso do termo. Outro aspecto central de Thirst é seu caráter profundamente aflitivo. A representação do vírus Emmanuel contribui decisivamente para isso. Park Chan-wook não expulsa o espectador de imagens detalhadas das bolhas e feridas que cobrem o corpo do padre. A pele em decomposição e a sensação constante de apodrecimento reforçam a ideia de que o vampirismo é tratado como patologia, como uma infecção que corrói o corpo de dentro para fora. A estética hospitalar intensifica esse desconforto. A iluminação fria e artificial atravessa diversos ambientes do filme, criando uma atmosfera clínica e impessoal. Os cenários brancos são recorrentes e servem para destacar a intrusão violenta do sangue. Park se recusa a higienizar o horror. Sang-Hyun não morde pescoços com elegância, ele suga sangue de bolsas plásticas ou lambe feridas abertas, transformando o ato em algo desesperado, grotesco e humilhante. A câmera não desvia o olhar, obrigando o espectador a encarar tanto o sofrimento das vítimas quanto o esforço físico dos assassinos. Esse efeito é amplificado pelo design de som extremamente próximo e quase úmido. Cada gole, cada respiração e cada contato da pele são enfatizados, criando uma sensação de claustrofobia. Somos forçados a permanecer perto demais de atos que nossa cultura considera repulsivos ou privados. Paradoxalmente, é nesse ambiente de nojo e aflição que o sexo se intensifica. Ao longo do filme, existe uma fronteira borrada entre horror e êxtase. Do ponto de vista biológico, medo e desejo sexual compartilham respostas físicas semelhantes. Quando o cinema combina esses estímulos, produz um estado de hiperestimulação sensorial, no qual o repulsivo e o excitante começam a se confundir. Esse fenômeno é conhecido como excitação por transferência. Thirst transforma o corpo num verdadeiro laboratório de fluidos, fazendo do ato de assistir uma experiência quase carnal e proibida. Sangue, saliva e feridas nos perturbam porque revelam a vulnerabilidade do corpo, sua incapacidade de permanecer íntegro. Ainda assim, há um fascínio em observar aquilo que deveria permanecer oculto. A civilização se estrutura a partir do controle dos instintos: não matar, não ser promíscuo, manter a higiene. Ao mergulhar o espectador num caos de sangue, sons viscosos e sexo, Park Chan-wook implode esses pilares e expõe sua fragilidade. Em suma, Thirst é provavelmente um dos filmes de vampiros mais viscerais já realizados. Isso se torna ainda mais significativo quando lembramos que se trata de uma produção sul-coreana, um contexto cultural que raramente associamos aos mitos clássicos do vampirismo. Em comparação, muitos filmes de vampiros, inclusive europeus, parecem excessivamente limpos ou domesticados. É isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Para mais textos e análises como este, me siga no YouTube, no Spotify e no Substack, procurando por Taverna do Lugar Nenhum. Também tenho um site, tavernadolugarnenhum.com.br, onde estão reunidos meus textos e redes sociais. Fiquem com Deus e juízo.